Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Crescimentando e no vídeo de hoje responderemos a seguinte pergunta: quais as posições sobre dons espirituais e batismo no Espírito Santo que existem? Dons espirituais seriam um presente espiritual que Deus nos dá. Mas que tipo de presente é esse? E batismo vem de imersão. Agora, essa imersão que fala do Espírito Santo é o recebimento dele? Ou é uma segunda bênção que ajuda a ir para uma dimensão espiritual diferente? É isso que responderemos neste vídeo. Então, a primeira coisa que eu quero fazer neste vídeo é ler um versículo sobre batismo no Espírito Santo e outro sobre dons. Sobre batismo, Atos 19:6 diz assim: quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. E sobre dons, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, fé pelo mesmo Espírito, e a outro, os dons de curar pelo único Espírito. A outro, poder de operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e eles as distribuem individualmente, cada um como quer. 1 Coríntios 12, 7 e 11. Então, aqui tem uma lista de dons espirituais claramente descritos, e ali acima fala sobre o batismo no Espírito Santo. Eu vou dar minha visão, mas eu quero apresentar todos os argumentos em todas as outras visões que tem. Então, se a gente pudesse colocar numa escala de mais quente para o mais frio, é claro que aqui é uma simbologia que falam que os pentecostais são mais quentes, mas aqui a gente poderia colocar no mais quente a atualidade dos dons e do batismo no Espírito Santo, segundo Atos, e aqui a historicidade e a permanência desses eventos no passado. Então, nós temos 5 visões principais: cessacionismo, devanescentismo, continuismo, pentecostalismo e neopentecostalismo. Primeiro, o cessacionismo. O cessacionismo diz que tanto o batismo quanto os dons estavam restritos ao início da igreja e foram algo específicos daquela época. Especificamente sobre os dons espirituais, não acontecem mais hoje como acontecia os dons de curar, o dom de falar em línguas, tudo ficou no livro de Atos. Por isso que é o chamado cessacionismo. Significa que os dons cessaram e que ficaram no passado. Já sobre o batismo, eles falam que o batismo no Espírito Santo seria o recebimento do Espírito Santo que Jesus soprou e que cada pessoa recebe quando entrega sua vida a Jesus. Então, esse selo do Espírito Santo seria o batismo. Essa é a visão dos cessacionistas. O devanescentismo é um cessacionista mais atualizado ou mais leve. A única diferença principal que eu observo é que eles acreditam que os dons cessaram, assim como os cessacionistas, porém, existem raros casos que pode acontecer hoje em dia de dons espirituais. Porém, assim, muito raro de acontecer. Só exceções muito específicas. Se eu pudesse colocar o cessacionista aqui, eu colocaria, por exemplo, a igreja presbiteriana. Devanescentista, algumas batistas. Mas batista é muito variado. Algumas são mais pentecostais, outras são mais cessacionistas, enfim. Continuismo. Eu diria que o continuismo entraria aqui, por exemplo, os adventistas. O continuismo, ele acredita tanto na atualidade do batismo, quanto nos dons espirituais. Só que os dons espirituais, como a Bíblia fala, sempre são de maneira muito mais humanizada. Então, como é que eu posso dizer? Vou dar um exemplo bem direto. O dom de falar em línguas, para quem é pentecostal, acredita que a pessoa não aprendeu aquela língua, e sim Deus derramou o Espírito Santo dele e a pessoa, sem saber a língua, começou a falar. Já para, por exemplo, um continuista, que é um pentecostal talvez mais humanizado, seria dizer que a pessoa ela tem o dom de línguas quando ela aprende a falar outra língua muito rápido. Então, Deus deu o Espírito Santo para ela e ela aprende língua de maneira
muito rápida de maneira sobrenatural. Já para o pentecostalismo, o batismo no Espírito Santo, que é a visão que eu tenho, seria uma segunda bênção. O principal ponto que eles citam e que as pessoas citam do pentecostalismo é: Jesus assopra o Espírito Santo nos discípulos lá no livro de João. Então foi o primeiro sopro, seria como se eles estivessem recebendo o Espírito Santo, entregando a vida de fato a Deus. Mas não fica só ali, eles já tinham recebido o Espírito Santo, e no livro de Atos, quando a gente leu ali, fala de uma segunda bênção, ou seja, uma segunda descida do Espírito Santo, que seria uma descida de imersão, que a evidência principal é falar em línguas. Então, tecnicamente, é como se fosse um recebimento duas vezes. Uma para aceitar Jesus, que seria a primeira bênção, e a segunda bênção seria uma imersão completa que te capacita para a pregação do Evangelho. Diferente de todas as outras visões que a gente falou anteriormente, os pentecostais acreditam no batismo como uma segunda bênção, e alguns pentecostais, a maior parte deles, acreditam que a evidência principal do batismo é você falar em línguas. Aqui eu não vou falar de glossolalia nem de xenolalia, mas quem sabe isso fica para um outro vídeo. E sobre os dons espirituais, basicamente o que os pentecostais acreditam é que tudo que aconteceu no livro de Atos é para os dias de hoje. Então, dom de curar, dom de profetizar, revelação, tudo isso que a gente acabou de ler, que está no livro de Atos e descrito no livro de Coríntios, é para os dias atuais. Não foi só para o início da igreja, até porque para os pentecostais, Atos é uma atualidade e continua até os dias de hoje com a igreja se expandindo. E os neopentecostais, que eu diria que esse é o único ponto fora da Bíblia, teriam a visão de que nem seria uma versão mais agressiva do pentecostalismo. Alguns nem dizem que neopentecostalismo é uma versão nova do pentecostalismo. Neopentecostalismo seria como se fosse um tipo de crença no Espírito Santo excessiva, no qual o Espírito Santo ele domina todo o culto e existe uma diminuição do poder da palavra. Além disso, existem elementos que não estão na Bíblia, dos dons espirituais que não estão na Bíblia, e existem elementos de misticismo que a gente não vê em nenhum local na Bíblia. O pentecostalismo e todos os outros são muito sola escritura, somente a escritura importa. Já o neopentecostal acrescenta muitos elementos que estão além da escritura e acredita em coisas que eu observo que de forma muito clara não tem na Bíblia. Então eu nem diria que seria mais quente que o pentecostal. Seria um pentecostalismo em que há um desvio muito claro da escritura através de crer em coisas e experiências que não estão na Bíblia. E para o pentecostal, a experiência que a gente tem como pentecostal sempre está sujeito àquilo que a Bíblia fala. Então essa é a diferença principal. Eu tenho uma série aqui só sobre neopentecostalismo aqui no canal, para quem quiser se aprofundar mais. Então, eu já falei o que é cada um destas. Todas são bíblicas, exceto o neopentecostalismo, e cada um tem uma visão sobre dom e batismo diferente. Eu espero que tenha te clareado sobre esse tema. Se inscreve no canal do Crescimentando aqui no YouTube, dá um gostei se você gostou, para incentivar a produção de conteúdo aqui no canal. E segue o canal do Crescimentando lá no Instagram. E até os próximos vídeos. Até logo!